senhoras, bom dia, senhores. Hoje estamos em mais uma edição do nosso jornal, o Jornal Internews. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Qual assunto? Desigualdade social. Na capital de Belo Horizonte. E como ela afeta na mobilidade urbana, no meio ambiente, na desvalorização dos profissionais e na educação. O que é desigualdade social? A desigualdade social afeta principalmente os países subdesenvolvidos, mas não deixa de lado os desenvolvidos. Ela é a diferença na qualidade de vida, seja no âmbito econômico, social, profissional, escolar. Essa desigualdade também afeta no âmbito profissional. Mas aí que fica a questão, como isso funciona? Veremos agora. Estamos na Escola de Formação Gerencial do Sebrae e vamos discutir com alguns profissionais e alunos sobre a desvalorização das pessoas com base na profissão que exercem, algo que é recorrente e não atinge somente o contexto atual. Desde que o homem passou a se dividir para a execução de funções básicas que proporcionavam um funcionamento do meio em que viviam, uma hierarquia surgiu. Funções obtiveram um prestígio maior do que outras, mesmo que ambas tivessem o mesmo grau de importância. Muitas pessoas sofrem para realizar seus sonhos de ingressarem na carreira que desejam, e terem que lidar com barreiras de classes econômicas, cor de pele, gênero e até mesmo sexualidade. Há também um preconceito entre as profissões, no qual os profissionais que exercem profissões com maior prestígio se enxergam acima daqueles que recebem menos ou até mesmo trabalham servindo. Um exemplo disso é a postura da sociedade com relação aos garis, profissionais da limpeza. Estamos aqui novamente na sede da Escola de Formação Gerencial do Sebrae para entrevistar profissionais. Bom dia, meu nome é Alain Guilherme Moreira e vou fazer uma pequena apresentação para as meninas do EFG, Escola Sebrae. Eu trabalho aqui faz mais ou menos 2 anos. Minha função é fazer a guarda dos meninos quando eles estão fornecidos na rua e ao redor do perímetro, que seria o Sebrae. Trabalha eu mais ou menos mais 3 rapazes que fazem essa ajuda para mim no dia a dia. E antes de vir para cá eu trabalhei já de supervisor de almoxarifado. No início eu comecei lá trabalhando como ajudante e com o passar dos anos eu fui me deram uma promoção, depois de 2 anos eu comecei a ver supervisor de almoxarifado. Fiquei trabalhando lá 4 anos seguidos. Por um motivo de ordem financeira, a empresa que eu trabalhava fechou e teve que dispensar algumas pessoas, incluindo eu. E antes disso, meu primeiro emprego foi trabalhando de portaria de prédio também. Eu trabalhei lá 7 anos direto. Atualmente eu trabalho aqui no EFG, Escola do Sebrae. Estudo, faço faculdade, estou terminando minha engenharia de produção. Falta 1 ano só agora para me terminar ela, só o ano que vem. E no momento essa função que eu exerço aqui, ela me fornece o material preciso para mim, que seria o dinheiro para me estar pagando meus estudos. E futuramente o que eu quero é atuar na área que eu estou fazendo agora, que é engenharia, entrar numa empresa boa e colher os frutos dos estudos que a gente dá e me traz os benefícios. E é mais ou menos isso. Eu tenho 37 anos e estou aí para tentar melhorar a minha vida e conquistar alguma coisa melhor para mim. Apesar da consciência da marginalização de algumas profissões, pouco é feito para mudar tal visão. Como as escolas se posicionam em relação a isso, levando em consideração a educação dos jovens? Na maioria das escolas, a questão da desvalorização não é discutida. Um exemplo disso é a situação que ocorreu em maio de 2017 em 2 escolas particulares no sul do país, na qual os alunos se fantasiaram de profissões que seguiriam se seu plano de carreira não dessem certo. A festa, se nada der certo, repercutiu ao se mostrar ofensiva, pois alunos vestidos de faxineiras, garis, vendedores, atendentes de fast foods e de supermercados zombavam do mesmo, como se fossem inferiores. O acontecimento gerou revolta nas redes sociais e muitos tomaram frente em defesa dos profissionais ofendidos. Porém, as escolas não deram nenhuma declaração sobre o assunto. Os preços de determinadas profissões não ocorrem somente nos dias atuais, mas sim vem de toda uma construção histórica, o que não significa que tal visão não possa ser mudada. Não temos o direito de excluir a importância de determinados profissionais só porque suas funções não exigem ensino superior ou porque não recebem altos salários.
Dentro da atual construção de sociedade, o papel de todos é significativo para se ver de forma positiva. Sendo assim, o respeito e o reconhecimento de que todas as carreiras possuem suas dores e méritos é necessário. Porém, não há como falar sobre o assunto sem que surja a seguinte dúvida: por que mesmo desvalorizadas, existem tantas pessoas para trabalhar nos cargos de faxineira, lixeiros, seguranças, professores e entre outros? Seguindo o contexto histórico, o principal influenciador é o sistema capitalista. Esse sistema centraliza as atividades industriais na região sudeste. Como consequência, milhares de brasileiros foram para as cidades em busca de condições melhores de vida, causando uma superlotação nas fábricas. Como não havia espaço para todos, para sobreviverem nas capitais, muitos indivíduos buscaram trabalhos como garis, catadores de lixo, faxineiros, entre outros que são vistos como marginalizados. Entretanto, este não é o único motivo para esses trabalhos terem uma grande procura, tendo em vista que no Brasil o número de pessoas escolarizadas ainda é baixo. Com isso, para muitos que não conseguem concluir o ensino básico, as opções de trabalho são poucas. Discutir sobre a educação brasileira é um assunto muito amplo, mas é de grande importância citar a desvalorização dos professores. A baixa remuneração que recebe um profissional da educação é muito decadente, considerando que nenhuma outra profissão tem a responsabilidade de ensinar, dedicando-se à missão de formar cidadãos. Sem contar a desvalorização em forma de desrespeito e até agressões que são noticiadas quase em todos os dias no Brasil. Com isso, entrevistamos o professor da escola do Sebrae. Bom, boa tarde. Em relação da profissão de professor, eu realmente gosto bastante. Eu, na minha formação, não tinha pretensão de ser professor, na minha formação de biólogo. Inicialmente queria trabalhar com pesquisa. Foi uma questão de oportunidade, mas a partir daí a gente aprende a gostar, né, dos processos. Hoje eu adoro dar aula, gosto muito de dar aula, mas a gente percebe também que aqui nesse país, infelizmente, a profissão não é tão bem, não é devidamente, ela não é devidamente valorizada pela sociedade de maneira geral, né? Quer dizer, a gente nota que os cargos públicos relacionados à educação não são bem valorizados, e mesmo em escolas particulares também a gente nota os salários muito abaixo do que deveriam ser. Notadamente também a gente percebe uma desvalorização da própria sociedade sobre a profissão, né? Escutamos muito, até por brincadeiras às vezes, a fala de que, poxa, você é só professor, né? Você faz alguma outra coisa e tal. Então percebe que professor muitas vezes é considerado até um bico da pessoa, né? Quer dizer, ela faz outras coisas, mas ainda dá aula, né? Quer dizer, professor é uma profissão de muita gente que estuda muito para isso. E quando a gente faz uma comparação do Brasil com outros países europeus, por exemplo, onde a educação é altamente valorizada, a gente nota, né, que uma sociedade que respeita bastante o professor, que admira a sua profissão. Então a gente nota isso, a gente ouve falar muito nisso em outros países como a Europa, Japão, onde a profissão é até super valorizada, né, até acima do que a gente percebe na maioria dos casos. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem assim históricos de lutas anuais aí para a valorização da profissão, em busca de bons salários. Infelizmente, a gente nota que a profissão no país ela não está muito bem valorizada nesse sentido. Bom, em relação aos salários que o professor se corresponde ao seu esforço, eu sinceramente acho que ainda não, né? A gente percebe professores, por exemplo, tendo que dar aulas em várias escolas por diversos turnos. Muitos professores dando aula de manhã, de tarde, de noite, para conseguir ter uma qualidade de vida razoável. Então isso já é mais do que suficiente para notar que os salários dos professores não são tão bons, né? A gente nota inclusive uma discrepância muito grande entre as escolas, né? Escolas que insistem em pagar um piso salarial que é muito baixo e escolas que realmente conseguem onerar o professor de uma forma um pouco mais justa. Mas são pouquíssimas, né? Essas, podemos dizer que os professores são grandes privilegiados, né? Por estarem trabalhando nessas escolas que conseguem fazer uma oneração mais interessante. Se eu concordo se a educação de má qualidade influencia na desvalorização de trabalhadores, né? Como faxineiros, garis e seguranças, eu acredito que sim. Porque uma educação de boa qualidade, ela mostraria a importância de todas as profissões para a sociedade. A gente teve um caso recente no Brasil, por exemplo, de uma profissão que muitas vezes é tida como
como uma profissão de segunda classe, tudo, que foi os caminhoneiros. E todos perceberam como que eles têm uma influência direta em toda a sociedade brasileira. O Brasil parou por conta dos caminhoneiros, né? Então há de se convir aí que todas as profissões teriam grandes valores. Eu imagino, por exemplo, que se uma semana, né, que a minha secretária doméstica resolver não ir, a gente lá em casa fica completamente perdido, né? Minha esposa não vai poder trabalhar porque não tem como deixar minha filha com outra pessoa. A gente nota, por exemplo, imagine os garis sem recolherem o lixo na rua. Vai ter um acúmulo gigantesco. Então a gente há de se convir que todas as profissões têm sua valorização e são interdependentes, né? Todos precisam de todos aí. Então eu acredito que uma educação de qualidade mostraria, né, a valorização de cada um desses setores. Bom, e por último, se eu já sofri algum tipo de desrespeito dentro de sala de aula, ou até mesmo por ser professor. Olha, acredito que sim, nada tão grave, não me lembro de nenhum acontecimento gravíssimo, né? Às vezes desrespeito com os alunos, numa afloração de indignação por alguma nota, por alguma coisa que ele talvez não concorde, já aconteceu, né? Mas nada, graças a Deus, nada muito grave, que ele conseguiu ser, de certa forma, ser acordado entre nós, né? Esse desrespeito foi pedidas as devidas desculpas e tudo mais. Então, eu, graças a Deus, não tenho o que reclamar nesse sentido, né? Eu nunca sofri grandes desrespeitos nesse sentido, ok? Muito obrigado. Como lixeiro, por exemplo, não necessitam de grandes conhecimentos, e muito menos de estudos superiores. Porém, a falta desses profissionais causaria grandes problemas à sociedade. Profissionais como garis e empregadas domésticas foram e são muito desvalorizados, tanto socialmente como economicamente, durante toda a história da nossa sociedade brasileira. Os mesmos são remunerados com salários muito baixos em comparação com seu esforço físico e riscos à saúde que são expostos. As faxineiras, por exemplo, além de realizarem atividades que demandam um grande esforço físico, elas entram em contato com diversos objetos e produtos que podem prejudicar a sua saúde. Uma pesquisa feita pela OMS mostra que a soda cáustica e o cloreto de amônia presentes em amaciantes de roupas, detergentes e até mesmo desentupidores de ralo são altamente corrosivos, causando irritações no trato respiratório. Os desentupidores de ralo, por exemplo, possuem como princípio ativo o hidróxido de sódio, soda cáustica NaOH, que podem ser altamente corrosivos. Os amaciantes de roupa e detergentes para máquina de lavar contêm o cloreto de amônia, NH4Cl, substância que, quando aquecida, libera gás de amônia, NH3, causadora de irritações na pele, nos olhos e que afetam o sistema respiratório. Segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, OMS, os produtos químicos de limpeza geram alergias, asmas, problemas testiculares, problemas de gestação, infertilidade em homens e mulheres, problemas nos hormônios da tireoide e até mesmo câncer. Meu nome é Paula, tem um ano e um mês que eu já faço parte da escola, e sobre o material de segurança nós temos todo o acesso e a gente usa sim, porque ele é muito bom, porque é bom pra gente, da nossa saúde, para evitar muitas coisas que igual bactéria, essas coisas. Os nossos produtos de limpeza, em questão de riscos, a gente não tem a noção do que causa, do que pode ser causado, mas a gente tem contato diariamente sim. Problema de saúde eu já tive porque devido à mistura de produtos é um pouco complicado. Por às vezes não saber os riscos, a gente acaba misturando e pode ocorrer alguma intoxicação. Eu escolhi essa profissão por falta de opção, pois eu nunca tinha trabalhado com isso, mas na hora que a gente precisa, a primeira coisa que aparece. Mas é uma coisa que para mim foi um aprendizado e hoje eu gosto muito do que eu faço. Igual aqui na escola, eu trabalho com os alunos, eu me sinto bem tratada por eles, me sinto respeitada e com o mesmo carinho que eles me tratam, eu também tento passar a mesma coisa. Toda essa situação causou um grande alvoroço no país. Com a greve, houve a falta de alimentos nos supermercados. Escolas e empresas pararam de funcionar, gerando uma grande desestabilidade, principalmente na mobilidade urbana do país. A partir de todo o assunto que foi abordado sobre desvalorização das profissões, vale citar uma classe que sempre foi desvalorizada, mas que recentemente fez uma paralisação que demonstrou toda a sua força e que nunca teve voz. Estamos falando dos caminhoneiros, que fizeram uma greve que durou 11 dias, bloqueou estradas, causando desabastecimento em praticamente todo o território brasileiro.
prejuízo em vários setores da economia brasileira. Os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima no preço dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. Essa desigualdade foi muito perceptível quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. Mas como ela afetou a mobilidade urbana? Bom dia, nós estamos aqui no posto da Via Expresso, onde a gasolina está R$ 4,64 hoje em dia. Algumas semanas atrás, esse preço já estava quase chegando a R$ 5 devido à greve dos caminhoneiros. O que impactou? Essa greve ocorreu devido a ela filas quilométricas impostas devido à falta de abastecimento, greves no metrô e nos ônibus, comércios e escolas fechados e a mobilidade urbana em BH ficou gravemente afetada. Mas qual a importância disso com o tema? Mobilidade urbana é a condição criada para as pessoas poderem se locomover entre as diferentes zonas de uma cidade. Atualmente, os meios de locomoção mais utilizados são ônibus, metrô e transportes particulares, como carros e motos. Em Belo Horizonte, a gestão dos transportes coletivos peca em diversos fatores, como, por exemplo, o baixo número de ônibus para atender a população da cidade. São cerca de apenas 2.800 veículos para 1,5 milhão de pessoas. Os deslocamentos realizados por esse transporte vêm decrescendo cada vez mais, totalizando apenas 28% na cidade. Com isso, a maioria das pessoas optam pelo uso de carros, trazendo diversos problemas para a cidade, como o excesso de trânsito, grande poluição, neurose urbana e motoristas estressados. O grande número de carros também afeta a saúde pública, já que aumenta a quantidade de acidentes. Atualmente, diversos fatores vêm afastando a população do transporte público. Em uma pesquisa feita pelo IPER, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que cerca de 55% dos usuários do transporte público classificam-o como muito ruim ou regular. Os mais satisfeitos são as pessoas que utilizam de veículos motorizados individuais, como carros e motos. Quando perguntado sobre o motivo de não optarem pelo uso do transporte público, a maioria das respostas foi pela falta de agilidade dos mesmos. E como características de um bom transporte público, de novo tivemos a pluralidade das respostas relacionadas à rapidez do transporte, seguido do baixo custo. Agora vamos entrevistar algumas pessoas para avaliarem o transporte público da cidade. Boa tarde, Valesca. Boa tarde. Como você classifica o transporte público de Belo Horizonte? Eu classifico como deficiente. Acho que faltam linhas, falta um preço melhor, né, e falta mais diversidade. E como você caracterizaria um transporte público que fosse de extrema qualidade? Um transporte que eu pudesse ir de qualquer ponto da cidade para outro ponto da cidade, ter mais de uma opção com preços mais acessíveis. E transportes também que não tivessem lotados. E o que você sente falta no transporte público de Belo Horizonte? Eu sinto falta de mais linhas de metrô e de preços mais em conta. Muito obrigado, Valesca. Boa tarde, Venceslau. Boa tarde. Como você classifica o transporte público da nossa cidade? De péssima qualidade. E como você caracterizaria um transporte público que fosse de extrema qualidade? Seria um transporte público onde atendesse toda a cidade de Belo Horizonte. E o que você sente falta no nosso transporte público? A infraestrutura do nosso transporte público é muito ruim. E concentra o transporte público hoje, ele todo concentra as linhas de ônibus no centro da cidade. Com isso, uma superlotação nos ônibus de Belo Horizonte. Muito obrigado. Muitas pessoas veem esses problemas do transporte público como dificuldades, mas o empreendedor Elon Musk viu como uma oportunidade. O sul-africano desenvolveu uma ideia chamada Hyperloop, que promete revolucionar o modo de locomover pessoas e cargas, podendo atingir uma velocidade de até 1.200 km por hora. O projeto tende a acabar com as duas principais dificuldades que a população encontra ao utilizar um transporte público tradicional: a demora de se locomover e o alto custo, já que utilizaria a energia solar como combustível. O Hyperloop será testado no Brasil, na cidade de Contagem. A cidade foi escolhida pois os desenvolvedores viram uma grande presença de talentos no estado, além de contar com a presença de grandes empresas internacionais e um sistema político preparado para a grande inovação. Outro meio de transporte pouco utilizado na cidade de Belo Horizonte é a bicicleta. Esse veículo apresenta apenas 0,4% dos transportes feitos na cidade. Parte desse baixo número é representado pela dificuldade da população em se locomover, uma vez que
O sítio urbano de Belo Horizonte apresenta vários declínios e irregularidades, apresentando 58 mil pontos de declínio. Pensando em ampliar a quantidade de deslocamentos feitos por bicicleta, a Prefeitura de Belo Horizonte criou alguns projetos. Um deles é o Bike BH, patrocinado pela Itaú. Neste plano é disponibilizado várias bicicletas espalhadas em pontos estratégicos da cidade. Agora iremos entrevistar algumas pessoas para ver o que elas acham deste meio de transporte. Boa tarde, Valesca. Boa tarde. Você costuma andar de bicicleta aqui em Belo Horizonte? Não. E mesmo existindo poucas ciclovias na nossa cidade, você acha que essas são de boa qualidade? Não acho, elas são estreitas e perigosas. E qual a sua opinião sobre os projetos em relação às ciclistas que existem na Prefeitura de Belo Horizonte? Eu acho que os projetos são válidos, mas eles não são eficientes. Eu acho que as ciclovias deveriam ser instaladas de maneira mais segura, com barreiras físicas, e que a gente tivesse mais continuidade entre elas. Obrigado, Valesca. De nada. Boa tarde, Venceslau. Boa tarde. Você costuma andar de bicicleta aqui em Belo Horizonte? Não. E mesmo existindo poucas ciclovias na cidade, você acha que essas são de qualidade? Não, não são de qualidade. Elas são muito inseguras. E qual a sua opinião sobre os projetos que a Prefeitura de Belo Horizonte tem em relação às ciclistas? Eu acho muito bom. Porém, temos que melhorar as que já tem e as próximas que vierem com mais segurança na questão dos carros. Muito obrigado. Um projeto que ainda não está em prática na cidade é o Plambis. Este tem como proposta aumentar o número de ciclovias na cidade de 83 km para 400 km. Além disso, o plano almeja assegurar a segurança de quem pedala no município e contribuir para a mudança de mentalidade da população, para priorizar os deslocamentos feitos por bicicleta. Com este projeto funcionando, a poluição, tanto do ar e a poluição sonora da cidade irá melhorar, já que ele diminuiu o alto número de veículos por pessoa de Belo Horizonte. Em virtude dos fatos mencionados, também podemos perceber a falta de preparo do governo perante a questão da mobilidade urbana, tanto na gestão dos transportes já existente, quanto nas inovações. Também podemos observar o pouco investimento da Prefeitura em projetos para promover uma melhoria na locomoção, realizados dentro da cidade. No próximo bloco, iremos falar como a desigualdade social pode afetar o meio ambiente. Os problemas ambientais são só mais um dos desdobramentos da desigualdade social, além do aumento da criminalidade, da marginalização, da exclusão social e do desemprego. Deficiência ou ausência do processo de coleta de lixo, saneamento básico e sujeira são realidades muito próximas de pessoas de renda mais baixa. Já nos bairros de classe média e classe média alta, a realidade é muito diferente. Ruas limpas, esgoto canalizado e nem sinal de resíduos acumulados ou depositados de forma irregular. Estes são fatores que ressaltam ainda mais a diferença entre bairros como o Mangabeiras Rico e o Mangabeiras Pobre, que nós podemos ver lá embaixo na Praça JK. Frente a essa realidade, o questionamento que fica é: será que a população que apresenta renda mais baixa não merece ter acesso aos básicos de limpeza com qualidade e eficiência? Vamos saber agora! Bom, como já foi dito antes, o acesso aos serviços básicos em Belo Horizonte é algo que tem uma grande disparidade, principalmente quando se fala no quesito limpeza, como saneamento básico e a coleta seletiva de lixo. Quando se pensa na falta de saneamento básico, você sabe que esse tipo de coisa pode trazer doenças e também pode trazer infertilidade para o solo por causa dos resíduos que tem no esgoto. Bom, além do saneamento básico, a coleta seletiva de lixo também não é algo uniforme na capital mineira. De acordo com o site da Prefeitura de Belo Horizonte, sabemos que 40 bairros são afetados pela coleta seletiva de lixo. E dá para perceber grande disparidade quando você percebe que a maioria desses bairros são habitados por pessoas de classe média e classe média alta, como por exemplo o Gutierrez, o Mangabeiras, o Belvedere e o Buritis. Agora, em bairros de uma classe mais desfavorecida, como por exemplo o Planalto e o Morro do Papagaio, nós temos uma coleta seletiva de lixo ineficiente e às vezes ela nem existe. Bom, a Lagoa da Pampulha, que é um grande cartão postal da capital mineira, foi criada com o intuito de ser um local para lazer, mas devido ao esgoto despejado nela, acaba se tornando um lugar desagradável para praticar atividades de lazer e diversão. Num ponto próximo à entrada do Parque Ecológico, o mau cheiro é muito forte e a poluição é evidente. Boa tarde, como a senhora se chama? Boa tarde, Mônica.
tudo bem, Mônica? Você costuma frequentar a Lagoa da Pampulha? Sim, eu venho sempre aqui. E você acha que a lagoa é um local agradável para lazer ou outras atividades? É um lugar muito agradável, assim, o ambiente é bonito, só o cheiro da lagoa que é muito ruim. E mesmo com a lagoa sendo esse lugar agradável, você acha que o cheiro interfere muito nesse fator? Ah, interfere às vezes, porque igual agora tá um cheiro horrível aqui, né? Não sei se vocês estão percebendo. Mas o cheiro é muito ruim, os bichos, né? Aí gera inseto, lixo na lagoa. No verão também é muito ruim, porque a água diminui e o cheiro fica mais desagradável ainda. Então poderia ser melhorado, sim. Tudo bem, Mônica. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Além da disparidade de renda, o acesso aos serviços públicos e a moradia dos moradores da região é muito diferente. Enquanto nós, em um mesmo bairro, temos prédios luxuosos e de moradores de classe A ou A+, nós temos também, no final da mesma avenida, uma favela, a favela Morro das Pedras. Aqui, neste local, nós temos um grande atrativo ao público da região, que é a Praça da Saúde, que foi criada nos últimos anos. Bem aqui era um depósito de lixo a céu aberto, onde era depositado todo o lixo da região. Mas ao longo desses anos, nos últimos 5 anos, como foi mudando o público, os moradores da região, foram chegando pessoas de classes mais altas, a praça foi criada em prol disso, para agradar essas pessoas e trazer mais saúde para os moradores do bairro. Vai. Aqui na Avenida Raja Gabaglia, essa diferença de moradias é muito mais visível. À minha esquerda temos o Morro do Papagaio, que é uma das comunidades mais perigosas de Belo Horizonte, e à minha direita temos bairros como Estrela e Santa Lúcia, onde habitam predominantemente pessoas de classe média e classe média alta. Percebe-se então vários contrastes. Enquanto no Morro do Papagaio temos um grande número de casas, ruas estreitas e falta de saneamento básico, temos a região de Santa Lúcia e Estrela, poucos números de casas, ruas bem estruturadas e saneamento básico de acesso a toda a população. Percebe-se que temos um grande número de casas aqui, enquanto aqui apenas prédios e apartamentos muito bem estruturados, como já havia dito. Então, pode-se perceber que muito está na mão de poucos e muitos têm pouco para sobreviver, ou quase nada. Esse quadro é mantido por diferentes fatores. Entre eles, a falta de uma efetiva educação ambiental nas escolas de Belo Horizonte, principalmente nas públicas. Entretanto, é importante ressaltar que a atenção dada à educação ambiental em escolas, tanto de rede privada quanto em escolas governamentais, é mínima. Geralmente, o assunto é abordado nas pré-escolas e nos primeiros anos do ensino fundamental. Porém, é realizado de forma rasa e não contribui para que os alunos apliquem essa teoria no seu dia a dia, de forma prática. Se não influencia o cotidiano, de que vale apenas passar a informação, devido a essa situação, a falta de educação e consciência ambiental efetiva, trabalhadas nas escolas públicas e particulares, leva à permanência desse quadro desigual e danoso ao meio ambiente. Portanto, é necessário que haja uma mudança nas instituições de ensino e um maior incentivo ao cuidado e preservação do meio ambiente. Como foi dito, a educação ambiental é muito importante para o desenvolvimento do país. Mas devemos destacar que não é apenas educação ambiental. A educação em geral é muito importante para todo o desenvolvimento humano. Entretanto, já paramos para pensar em como anda a educação na cidade de Belo Horizonte? Acompanhe a seguir. Atualmente, há, na capital mineira, um total de 1.455 escolas, sendo 456 escolas públicas focadas somente no ensino fundamental e médio e 168 escolas privadas focadas no mesmo tipo de ensino. As outras demais vão desde o mês até cursinhos para vestibular. Se formos analisar o número total de jovens na capital, que é de 14,9%, ou seja, 380 mil habitantes, o número de escolas pode parecer favorável, porém, essa visão não condiz com a realidade, uma vez que a capital mineira apresentou o maior índice de analfabetismo do Sudeste, de quase 3% de toda a população belo-horizontina. E por trás desse número, há a história de pessoas onde o acesso ao ensino não foi fortemente estabelecido, ou não foi incentivado e até mesmo pode nunca ter chegado a existir. Mas a desigualdade não para por aí, porque ao analisar o destaque no Enem, temos um índice de 2,97 nas escolas privadas, o que significa que a cada 100 escolas privadas, mais ou menos 3 conseguem um destaque no Enem. Já nas escolas públicas, o resultado é chocante. O índice do ensino médio
não chega nem a 1%, ele representa 0,65%, o que significa que a cada 100 escolas nenhuma consegue se destacar. E de resultado, temos que todas as 456 escolas públicas, apenas 3 tiveram destaque. Então, seria a tecnologia uma solução para essa desigualdade? Mas nem tudo são flores. Existem grandes dificuldades na implementação de tecnologias no contexto educacional de Belo Horizonte. E para isso trouxemos um especialista na implementação de tecnologias inovadoras, Bertolini. Nos conte um pouco sobre isso. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Então, a implementação dessas tecnologias aqui em BH não é assim tão simples. Nós precisamos de um alto índice de comprometimento e de investimento do Estado para com as escolas públicas. O que acontece? A desigualdade social aqui no estado, e mais especificamente aqui em Belo Horizonte, é muito alta. Nossa média de desigualdade social pelo índice de Gini é maior do que a média nacional. Nós temos exemplos gritantes aqui mesmo na capital, onde uma rua separa um bairro nobre de DH 0900, equivalente a países como Dinamarca, de favelas com IDH 0500, que equivale a países como a África do Sul. Esse vai ser um dos principais empecilhos para a implementação dessas tecnologias aqui. O segundo empecilho que eu enxergo para o futuro seria a capacitação, a falta dela para com os profissionais e os alunos. Certo, muito obrigado então, Bertolini. Eu que agradeço, muito obrigado. Com o desenvolvimento da tecnologia, a informação se tornou algo muito mais popular. E um grande exemplo disso é a Wikipédia. Estamos aqui com o seu CEO, ele vai falar um pouco mais dessa tecnologia inovadora. Tudo bem, Bruno? Bom, a Wikipédia é uma rede social que foi criada no início da revolução, né, da tecnologia. Ela é uma rede social aberta, então é livre para edições, e nisso a gente consegue uma grande amplitude em informações. Bom, nós temos muitas informações que podem ser acessíveis para qualquer um, e isso abre uma grande vaga para pessoas estudarem sem nem ter que gastar dinheiro com escolas ou cursos online. Essa tecnologia ela pode ser implementada, inclusive em escolas, se necessário, para um suporte, e é o que acontece hoje em dia, é um suporte muito grande para escolas e estudos. É muito fora da realidade para algumas pessoas, o que acaba deixando a imagem dela degradada. Mas com o tempo, possivelmente as pessoas vão concordar com essa tecnologia e vai torná-la uma coisa muito natural. Certo, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. O Khan Academy já foi testado em outros lugares do mundo, por exemplo na Califórnia, e das 20 escolas que participaram do teste lá, todas demonstraram um aumento de desempenho no ensino da matemática para os alunos, isso desde o ensino fundamental até o médio. Então nós acreditamos que no Brasil a plataforma tem muito a agregar, já que análises internacionais mostram que o ensino da matemática aqui é deficitário. Uma das soluções encontradas para o ensino de línguas foi o Duolingo. Estamos aqui com o superintendente Thomas Hobbs, que vai nos falar um pouco sobre isso. Nós Duolingos viemos para o Brasil com a intenção de ensinar o idioma aos brasileiros. Percebemos que poucas pessoas no Brasil falam algum idioma eficientemente. O Brasil está muito mal no ranking mundial, o que significa que a gente teve uma dificuldade também de ensinar aos brasileiros como estudar idiomas. Tem duas maneiras de aprender um idioma: você pagando cursos caros, que só é acessível à população de grande renda, ou você fornecendo algum meio tecnológico, como a internet. O Duolingo vem com essa parte da internet, onde a gente fornece um aplicativo para o ensino de linguagens. Percebemos também que no Brasil, de acordo com o MEC, 85% dos professores de língua inglesa da escola pública não falam realmente o inglês. O Duolingo veio como uma plataforma para inovar essa relação do inglês, do espanhol também no Brasil, para que todos os jovens brasileiros consigam ter o acesso, pelo menos, ao ensino de linguagens. O inglês e o espanhol, no mundo globalizado, são muito essenciais, e o Brasil acaba ficando para trás sem o acesso a esses idiomas. Então o Duolingo renova essa educação de um jeito muito rápido, um ensino muito rápido, gratuito e de ótima qualidade. Muito obrigado, Thomas. Nessa edição, discutimos como a desigualdade social afeta a capital de Belo Horizonte. Não há dúvidas que a desigualdade social sempre foi uma realidade no Brasil. A população brasileira continua exercendo um comportamento hierárquico, portanto, ainda que esse assunto seja discutido. A disseminação do comportamento de desigualdade ainda se manterá no cotidiano dos cidadãos, já que vivemos em uma sociedade capitalista onde é necessário que um seja desvalorizado para que outro tenha poder. Para conseguirmos finalmente acabar ou minimizar
Com a desigualdade social, um problema tão brando e complexo, é necessário pensar em conjunto, unindo pessoas com má qualidade de vida e criando uma revolução, na qual todos iremos contra os exploradores e o sistema no qual estamos inseridos. Portanto, pequenas medidas e reformas não conseguiram salvar o Brasil. É necessário uma atitude de vasta amplitude para alterar o cenário do país. Podemos apontar algumas situações plausíveis, como o uso correto do imposto. O governo precisa investir o dinheiro dos impostos cobrados da população em questões que vão realmente melhorar a vida dos nossos brasileiros, não questões que não são usadas da população e não servirão para o nosso futuro. Educação pública de qualidade é outra solução plausível. Para acabarmos com um problema, temos que arrancá-lo pela raiz. Essa mudança fará isso. Ao educar crianças de forma adequada, haverá uma chance maior de que, ao crescer, elas tenham qualificação para conseguir empregos onde quiserem. A rede de escolas públicas é tão precária que muitas crianças não vão à escola, porque moram longe, não têm condições de ir para uma escola que está mais perto e ou não possuem infraestrutura para frequentar as aulas. Essa foi mais uma edição do Jornal Internews. Esperamos que todos vocês tenham aproveitado o conteúdo e aprendido alguma coisa com ele. E desejamos a todos os telespectadores um ótimo dia.